Aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eu busco refúgio em Deus para me proteger do mal. Boa noite. Tive vários pedidos para que eu explicasse sobre Jesus. Alá esteja com ele. Como muçulmano. Então vou explicar minha opinião como Fernando Karim, poeta muçulmano. Vejo pessoas discutirem, atacar as outras por causas religiosas. E a maioria desses ataques, o motivo é sobre um assunto que para muitos intelectuais já está bem claro. Jesus é ou não Deus? Jesus é ou não o Salvador? Jesus foi ou não crucificado? E dentre outras perguntas que já se tornam desagradáveis, pois às vezes eu não tenho muita vontade de falar sobre essas coisas. Cada um acredita naquilo que deseja. É o direito do ser humano. Não podemos forçá-los a nada. Só temos que respeitar. Mas eu vou dar a minha opinião e espero que não ofenda ninguém. Quanto àqueles que julgam salvos, e conheço muitos que já me disseram isso pessoalmente, eu então lhes digo: os cristãos têm Davi na Bíblia e seguem os salmos de Davi. Então, Davi era cristão? Moisés era cristão? Salomão era cristão? Eram todos eles judeus. Nenhum deles eram cristãos. O cristianismo existiu após a morte de Jesus. Sendo assim, nem Jesus era cristão. Jesus era judeu, e a palavra Cristo vem do grego stop Christos, que significa ungido. A palavra Cristo simplesmente significa seguidores da cruz. Me desculpe decepcioná-los, mas Jesus Cristo não morreu na cruz e não é um Deus, mas um homem santo, abençoado, porém de carne e osso. Alá, Deus, é o único. O nome Jesus é citado 18 vezes no Alcorão Sagrado, assim como vários outros profetas. A Bíblia cita os profetas que vieram antes de Jesus, não cita Mohammed pelo fato dele ter aparecido depois de Jesus. Mas caso ele tivesse aparecido antes, aí sim, constaria o seu nome na Bíblia também. Nenhum profeta ou escritura desfaz da outra. Pelo contrário, elas completam, dão segmentos à outra. Alcorão vem de Al-Qur'an, que significa a leitura em árabe. Muçulmano quer dizer submisso às leis de Alá, Deus. Sendo assim, Islã significa paz. Mohammed recebeu do anjo Gabriel os versículos e ditava o que seria os ditames de Alá. Os escribas anotavam. O profeta que veio 6 séculos depois de Cristo não sabia ler nem escrever. Os textos originais da Bíblia cristã foram escritos há muitos séculos em línguas que hoje nem existem mais. Seus textos sofreram modificações ao longo de gerações, e as traduções não foram exatas. Sem contar a divisão feita por Martim Lutero, protestantismo, que retirou diversos livros. Por isso, talvez, Deus tenha enviado o Alcorão. Por isso, talvez, Deus tenha enviado-nos um novo profeta. Vale lembrar que Muhammad não é visto por nós muçulmanos como um Deus, mas um profeta. Por outro lado, consideramos Jesus também um profeta, o que contraria os cristãos, que o consideram filho de Deus, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, ou até como o próprio Deus. Não é à toa que o cristianismo e o islamismo têm sérias controvérsias teológicas. Os livros do Alcorão são divididos em suratas. Na terceira surata, Al-Imran, versículo 45 e 47, conta-se: e quando os anjos disseram: ó Maria, Alá te anuncia o seu servo,
cujo nome será o Messias, Jesus, filho de Maria, nobre deste mundo e no outro, e que se contará entre os próximos de Alá. Vocês podem ver que eu estou falando de Jesus, mas no caso a verdade seria isso. No versículo seguinte, no 46, diz: Jesus falará aos homens, ainda no berço, bem como na maturidade, e se contará entre os virtuosos. Maria perguntou: ó Senhor meu, como poderei ter um filho, se mortal algum jamais me tocou? O anjo respondeu: assim será. Alá cria o que deseja, posto que quando decreta algo, basta Alá dizer seja, e é. Segundo o Alcorão, terceira surata Al-Imran, versículo 49 a 51, diz: e Jesus será o mensageiro. Apresento-vos um sinal do vosso Senhor. Eis que plasmarei de barro a figura de um pássaro, no qual assoplarei, e a figura se transformará em pássaro, como o beneplácito de Alá. Curarei o cego de nascença e o leproso, ressuscitarei os mortos pela vontade de Alá, e vos revelarei o que consumis e o que entesourais em vossas casas. Nisso há um sinal para vós, se sois crentes. Jesus teria dito, conforme o Alcorão: eu vim para confirmar-vos a Torá, que vos chegou antes de mim, e para liberar-vos algo que vos estava vedado. Eu vim como sinal do vosso Senhor. Temei Alá, pois, e obedecei-me. Sabei que Alá é o meu Senhor e o vosso. Adorai-o, pois essa é a senda reta. De acordo com a surata 4, versículo 157, 159, diz: Jesus não morreu na cruz. E por dizerem: matamos o Messias, filho de Maria, o mensageiro de Alá, embora não sendo verdade, pois não o mataram nem o crucificaram, mas confundiram com outro. E aqueles que discordam quanto a isto estão na dúvida. Por que estão na dúvida? Porque não possuem conhecimento algum e preferem aceitar o que lhes disseram seus antepassados com apenas conjecturas para seguir. Não o mataram, mas Alá fê-lo ascender até ele, porque Alá é poderoso, prudentíssimo. Conforme a surata 4, 171, Jesus não foi mais que um mensageiro. Os adeptos do livro: não exagereis em vossa religião, e não digai-vos de Alá senão a verdade. O Messias, Jesus, filho de Maria, foi tão somente um profeta, mensageiro de Alá e seu verbo, que ele enviou a Maria e o Espírito dele. Crede, pois, em Alá e seus mensageiros, e não digais trindade. Abstende-vos disso, que será melhor para vós. Sabei que Alá é único, glorificado seja. A ele pertence tudo quanto há nos céus e na terra, e Alá é o mais suficiente guardião. Na surata 5, versículo 17, 72, diz que Jesus não é um Deus. São blasfemos aqueles que dizem: Alá é o Messias, filho de Maria. Diz-lhes: quem possuiria no mínimo poder para impedir que Alá, assim querendo, aniquilasse o Messias, filho de Maria, sua mãe e todos que estão na terra? Só Alá pertence o reino dos céus e da terra, e tudo há entre ambos. Ele cria o que lhe apraz, porque é onipotente. Jesus é um homem sagrado, mas não é Deus. Segundo o Alcorão, diz da surata 9:31, tomaram por senhores seus rabinos e seus monges em vez de Alá, assim como fizeram com o Messias, filho de Maria, quando não lhes foi ordenado adorar senão a um só Deus. Não há mais divindade além dele. Glorificado seja pelos parceiros que lhe atribuem. Segundo a surata 5, versículos 116 a 118, o próprio Jesus salientou que não é um Deus. Nem sua mãe, Virgem Maria, deveria ser considerada uma. E recorda-te de que, quando Alá disse: ó Jesus, filho de Maria,
Foste tu que disseste aos homens, tomai a mim e a minha mãe por duas divindades em vez de Alá? Jesus então respondeu, glorificado sejas, e inconcebível que eu tenha dito o que por direito não me corresponde. Se o tivesse dito, tê-los-ia sabido, porque tu conheces a natureza da minha mente, ao passo que ignoro o que encerra a tua. Somente tu és conhecedor do desconhecido. Não lhes disse, senão o que ordenaste a mim, adorai Alá, meu Senhor e vosso. Vos pergunto, irmãos, seria Alá ou Jesus que causou o dilúvio? Seria Alá ou Jesus que destruiu Sodoma e Gomorra? Seria Alá ou Jesus que entregou nas mãos de Moisés a tábua dos 10 mandamentos? Sendo Jesus Deus, por que disse, Senhor, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a sua vontade e não a minha? Um Deus não faria isso. Os cristãos falam muito em anticristo, outra invenção. Antes fosse anti-Jesus. Seria mais lógico. Saibam que enquanto falam em anticristo, esquecem do antideus. Enquanto as religiões se matam entre si, o demônio adquire cada vez mais espaço. Lembre-se, o meu inimigo não são vocês. O inimigo de vocês não somos nós. O nosso inimigo é outro. O Islã é uma religião que segue todos os profetas, pois cremos em um único Deus. Todas as religiões monoteístas acreditam em um só Deus. Se eu acreditar em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Deus Lua, Deus Mar, Deus Terra e outros deuses, estaria inferiorizando meu Deus. Estarei contra a lei monoteísta, contra a vontade de Deus, estarei dando parcerias ao meu Deus. Como se caso meu Deus me abandonasse amanhã, eu pediria ajuda a outros? O nome disto é infidelidade. O nome disto é falta de fé. Imagine um filho seu falar que tem um monte de pai, sendo que você é o único. Agora, lhes passarei uma prévia pequenina de alguns versículos bíblicos. Anotem se interessarem. Tudo isso pela Bíblia cristã. Jesus afirmou que é um enviado por Deus, um mensageiro de Deus. Está em João 7,16, João 17,3, João 5,3, João 4,34, João 6,38, João 11, 41, 42. Jesus referiu a si mesmo como profeta, Lucas 13, 34. Os outros também o chamavam de profeta, Lucas 7, 16, Lucas 24, 17, 22, João 4, 19, João 6, 14, Mateus 21, 11, João 9, 17. Jesus também era chamado de servo de Deus, está em Atos 3, versículo 13. Atos 4, 27. Jesus foi enviado somente para as ovelhas perdidas dos filhos de Israel, e não para os outros que não são judeus. Está em Mateus 10, 6, Mateus 15, 24. Jesus era chamado de filho de humano, Mateus 12, 32, Mateus 12, 40, Mateus 17, 9, João 6, 27. Jesus é descrito também como um homem apoiado por Deus, está em Atos 22. Essa lei foi mencionada no Antigo Testamento. Deus não é um homem que pode mentir, nem o filho do homem, para que deva se arrepender. Está em Números 23, 19. Deus não é um homem, está em Samuel 1, 15, 29, Oséias 11, 9. A oração de Jesus não foi ignorada, mas foi respondida através do anjo que apareceu para lhe dar força. Está em Lucas 22, 43. Jesus, que a paz de Deus esteja com ele, cumpria essa lei, e ele declarava que era um mensageiro e um profeta de Deus. Isso está na Bíblia, em todos esses versículos que eu falei.
amo Jesus como um profeta enviado por Deus naquela época. Nós devemos pedir a Deus que nos proteja, que nos dê força para seguirmos a verdade, para seguirmos a Ele, seguirmos os ensinamentos dos profetas. Wa alaikum assalam, wa rahmatullahi. Que a paz de Deus esteja com todos. Muito obrigado e até amanhã, se Allah permitir.